A vela na mesa do canto estava acesa há tempo demais, e eu reparei nela da mesma forma que reparava na maioria das coisas no grande salão da taberna Coroa de Ferro, de lado, em silêncio, enquanto fingia olhar para algo completamente diferente. A cera tinha derretido para além do suporte de ferro e acumulava-se lentamente na superfície de madeira, branca e imóvel, como algo a tentar escapar sem ser visto. Um sentimento que eu compreendia. O meu nome é Willa, e sou criada na Coroa de Ferro há 3 anos, 4 meses e um número indeterminado de dias que se misturam como o vapor que sobe da lareira da cozinha. Eu conhecia cada rangido das tábuas do chão, sabia que mesas abanavam e que cadeiras cederiam sob um homem de peso considerável, e conhecia o cheiro do lugar tão bem que já nem o notava, uma mistura de carne assada, fumo de sebo e o leve odor adocicado de cerveja velha impregnado na madeira que nunca fora devidamente seca. O que eu não sabia até aquela noite era que o homem mais perigoso do reino se sentaria na cadeira mais próxima da lareira e pediria uma refeição simples de pão e guisado de veado, como se fosse um viajante qualquer a passar pela aldeia de Ashcraftoft numa noite fria de outono. Mas estou a adiantar-me. A noite começou como a maioria das noites começava. O salão encheu-se lentamente à medida que o sol se punha atrás das colinas, com os mercadores a chegar primeiro, barulhentos, corados, já a meio do segundo copo, antes de eu ter acabado de acender os candeeiros de parede. Depois vieram os homens da aldeia, mais silenciosos, acomodando-se nos cantos com a exaustão particular de quem trabalha com as mãos e as costas, e raramente fala do preço que isso lhes custa. O fogo na grande lareira estava generoso naquela noite, projetando longas formas alaranjadas pelo chão de pedra, e por um momento a taberna pareceu quase quente, até mesmo segura. Eu movia-me entre as mesas com a invisibilidade praticada de alguém que aprendeu cedo e dolorosamente que ser notada raramente era uma coisa boa. O meu cabelo escuro estava preso para trás de forma severa, mais por função do que por estilo, e o meu vestido era de lã simples, castanho escuro, com um avental que fora lavado tantas vezes que o tecido se tornara macio como linho velho. Eu não era notável, e tinha passado anos a garantir isso. Willa. A voz veio de trás do balcão de serviço. Hall, o taberneiro, um homem largo com um rosto como um penhasco e uma disposição a condizer. Ele inclinou o queixo em direção à extremidade do salão. Mesa na alcova. Acabaram de chegar. Vai atendê-los. Segui o seu olhar e senti algo a mudar no meu peito, embora ainda não conseguisse dar-lhe um nome. Havia 4 deles sentados na alcova, a secção mais privada da taberna, parcialmente coberta por uma cortina e ligeiramente afastada do salão principal. 3 dos homens eram grandes da forma que os guerreiros são grandes, não apenas altos, mas sólidos, como se tivessem sido construídos em vez de nascidos. Usavam mantos de viagem, empoeirados da estrada, e os seus olhos moviam-se constantemente, perscrutando a sala da maneira praticada de homens treinados para identificar saídas e ameaças em simultâneo. Eram betas, percebi eu, e de elite, a julgar pela sua postura. O 4º homem estava sentado de costas para a parede, e embora não fosse o maior do grupo, certamente não era pequeno. O que o distinguia era algo mais difícil de definir, talvez uma qualidade de quietude, da mesma forma que o centro de uma grande tempestade é calmo. Ele tinha cabelo escuro, um pouco mais comprido do que estava na moda para um homem da sua posição, e olhos que capturavam a luz do fogo e a retinham, de um dourado âmbar, como brasas que ainda não decidiram se vão apagar ou inflamar. O seu maxilar estava tenso, a sua postura era calma, e ainda assim, cada homem naquela alcova estava orientado para ele da forma inconsciente, como os planetas se orientam em direção a um sol. Eu nunca tinha visto o rei Adrien de Valdemar pessoalmente, mas conhecia o seu rosto dos pergaminhos dos decretos reais pregados no quadro de avisos da aldeia e das moedas que passavam pelas minhas mãos diariamente, estampadas com o seu perfil. A constatação percorreu-me lentamente, e depois de uma só vez, fria e elétrica, como entrar num riacho de inverno. O rei Alfa estava sentado na minha secção. Endireitei as costas e caminhei na direção deles. Meus senhores,
disse eu, mantendo a voz firme e os olhos devidamente baixos. Bem-vindos à Coroa de Ferro. O que posso trazer-vos esta noite? Um dos guardas Beta, de ombros largos e com uma cicatriz a cortar-lhe o queixo na diagonal, olhou para mim da forma como homens como ele costumam olhar para as criadas, como se eu fizesse parte da mobília. Útil, mas insignificante. Pão guisado, e o que quer que passe por vinho nesta aldeia. E para o seu companheiro? Perguntei, porque tinha sido treinada para perguntar, e porque algo em mim precisava de saber se ele falaria. Houve uma pausa, breve, mas perceptível. O mesmo, disse o rei Adrian, e a sua voz era baixa e uniforme, o tipo de voz que não precisa de ser elevada para encher uma sala. Assenti e retirei-me. Na cozinha, fiquei por um momento de costas contra a parede de pedra, a respirar com cuidado. As minhas mãos estavam firmes. Eu tinha aprendido a mantê-las firmes. Mas a minha mente estava a fazer algo que eu não conseguia controlar completamente, catalogando detalhes, como sempre fazia quando algo parecia errado. E algo parecia errado. Não era exatamente a presença do rei, mas sim a forma como seus homens continuavam a olhar para a porta. Era a maneira como o Beta, com a cicatriz no queixo, se tinha inclinado ligeiramente para o que estava ao seu lado e murmurado algo baixo demais para eu ouvir. E a forma como o segundo homem, mais jovem, de cabelo acobreado e com os olhos ansiosos de quem carrega uma informação que preferia não ter, tinha olhado 2 vezes para uma mesa específica, perto da entrada lateral da taberna. Nessa mesa estavam 2 homens que eu reconheci, não pessoalmente, mas já tinha visto o tipo deles antes, nos anos antes de vir para Ashcraft, numa vida da qual eu não falava. Eles usavam roupas de mercador, mas estavam sentados sem comer, com as mãos debaixo da mesa, e um deles observava a alcova do rei desde antes da chegada do grupo real. Eles tinham chegado primeiro, estavam à espera. Movi-me pela cozinha com uma calma deliberada, servindo o guisado, cortando o pão e despejando o melhor vinho da taberna num jarro de barro. A minha mente trabalhava silenciosamente a par das minhas mãos. Eu era uma ômega, sem posição, sem título, sem laço alfa, sem qualquer estatuto numa hierarquia que importasse para aqueles homens. Eu era invisível. E tinha aprendido lentamente, com um custo pessoal significativo, que a invisibilidade nem sempre era uma fraqueza, mas por vezes a única arma que uma pessoa tinha. Coloquei o pão e o guisado numa bandeja e fiz uma pausa. Havia um pedaço de pergaminho na bancada da cozinha, o pergaminho de contas da taberna, onde Hall anotava o custo das refeições para clientes importantes, e ele já tinha começado o registro para a mesa do rei, deixando espaço para eu adicionar os itens. Peguei na pena, escrevi os itens da comida, o vinho, o custo, e depois, abaixo do total, com letras menores e mais cuidadosas do que a minha caligrafia habitual, escrevi 3 linhas. Inimigo atrás de si. Acordo falhou. Saia agora. Dobrei o pergaminho uma vez. Coloquei-o debaixo do jarro de vinho na bandeja, onde não podia ser visto do outro lado da sala, mas podia ser facilmente encontrado pelo homem que pagasse a conta, e levei tudo em direção à alcova. Puxei os pratos sem olhar diretamente para o rei. Coloquei o vinho, deslizei o pergaminho da conta para a beira da mesa, perto da sua mão e longe dos seus guardas, e pressionei-o brevemente com a ponta do dedo antes de recuar. Foi uma atitude imprudente, possivelmente a coisa mais imprudente que eu tinha feito em 3 anos de vida cuidadosa e invisível. Não me permiti pensar no que aconteceria se eu estivesse errada sobre o que tinha visto. Nem me permiti pensar no que aconteceria se estivesse certa. Caminhei de volta para a cozinha e tinha dado exatamente 4 passos quando ouvi o som do pergaminho a ser levantado da mesa. Não me virei, mas senti com absoluta certeza o peso de olhos dourados âmbar pousarem na minha nuca. E sentindo-os ali, continuei a andar. Essa foi a parte mais difícil. Manter os pés a moverem-se ao mesmo ritmo calmo, impedir os ombros de se encolherem em direção às orelhas, e manter a bandeja equilibrada e a minha expressão vazia enquanto passava entre as mesas e me escondia atrás do balcão de serviço, como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse acabado de entregar ao alfa mais poderoso do reino
Um aviso escrito pela minha própria mão. Hall estava a discutir com a cozinheira sobre o estado do fornecimento de pão, o que significava que ninguém estava a olhar para mim. Encostei-me ao espaço estreito ao lado da prateleira de barris e permiti-me exatamente 3 segundos de algo muito parecido com pânico, antes de o engolir de volta. Pensa, disse a mim mesma. Pensa com clareza. Os 2 homens perto da entrada lateral não se tinham movido, continuando sentados sem comer, com as mãos ainda debaixo da mesa. O mais novo, aquele com olhos inquietos e dedos que se flexionavam constantemente contra o joelho, tinha se movido ligeiramente no seu assento, posicionando-se em direção à alcova. Eu já tinha visto aquele ângulo antes. Era o ângulo de um homem a preparar-se para se levantar. Eu tinha passado 4 anos, antes de vir para Ashcraft, na casa de um senhor menor nas terras orientais de Valdemar, não como nobre nem como convidada, mas como uma serva de baixo escalão que por acaso tinha ouvidos e o bom senso de os manter abertos. Aquele senhor negociava informações, comprando-as, vendendo-as e, ocasionalmente, usando-as para arruinar homens que um dia confiaram nele. Ou tinha visto traições negociadas suficientes para reconhecer uma em andamento, e o que eu vira na alcova naquela noite tinha a forma particularmente doentia de um encontro que correra mal antes mesmo de qualquer uma das partes chegar. Os guardas beta do rei estavam atentos a um ataque vindo de fora, mas não estavam a vigiar a porta lateral. Eles não sabiam. Peguei numa bandeja vazia e voltei para o salão, fazendo o caminho mais longo, passando pelas mesas dos mercadores, pelos homens da aldeia no seu canto, contornando o fogo, até estar perto o suficiente da mesa da entrada lateral para encher um copo próximo que não precisava de ser enchido. De perto, os 2 homens eram piores do que eu pensara. O mais velho teria talvez 50 anos, com uma barba grisalha aparada e o tipo de olhos planos e pacientes que pertencem a homens que já decidiram as coisas com antecedência. Ele usava um colete de mercador, mas o tecido era demasiado fino, e havia uma deliberação na sua quietude que nenhum verdadeiro mercador jamais teve. Os mercadores são irrequietos, contam moedas na cabeça e olham para a porta porque esperam lucro. Mas este homem olhava para a porta porque esperava um sinal. O mais novo, com talvez 30 anos, tinha um hematoma recente ao longo do maxilar, parcialmente escondido sob a gola do seu manto, e havia algo debaixo da mesa. Vislumbrei a ponta disso quando me inclinei para pousar o jarro, algo comprido e envolto num pano escuro, pousado sobre os colos de ambos. Endireitei-me e afastei-me exatamente à velocidade com que sempre andava, enquanto na minha mente as peças se encaixavam com uma certeza sombria. Qualquer que fosse o acordo que trouxera o rei Adrian a esta taberna banal, nesta aldeia banal, envolvia um terceiro, um intermediário, um mensageiro, talvez um senhor menor a jogar em ambos os lados de uma disputa sobre a qual eu nada sabia. Esse acordo tinha ruído, e estes 2 homens tinham sido enviados para garantir que o colapso tivesse consequências. Eu não conhecia a política, nem precisava. O que eu sabia era que o rei tinha lido a minha nota, porque eu sentira os seus olhos em mim. E o que quer que ele tivesse decidido fazer com essa informação, fê-lo de forma silenciosa e rápida, porque quando olhei novamente para a alcova, os 4 homens ainda estavam sentados, a comer, a representar o teatro comum de viajantes cansados a jantar, e a representá-lo um pouco bem demais. Houbera com a cicatriz no queixo, a quem eu começara a chamar Cord, embora não soubesse o seu nome, tinha movido a sua cadeira talvez um palmo, o suficiente para ampliar a sua visão da sala. O guarda mais jovem, de cabelo acobreado, tinha um braço apoiado na mesa com uma descontração quase convincente, exceto que o seu antebraço estava posicionado de uma forma que sugeria algo preso por baixo da manga. Eles sabiam, o rei tinha lhes contado, e então algo que eu não tinha planeado aconteceu. O rei Adrian levantou o olhar da sua tigela e encontrou-me do outro lado da sala com a mesma precisão sem esforço com que um falcão encontra um rato do campo na erva alta. Ela não me encarou nem gesticulou, apenas olhou durante o tempo de 2 respirações medidas, e nesse olhar havia uma pergunta que eu não conseguia decifrar completamente. Não suspeita, não gratidão, mas algo mais complicado do que qualquer uma delas. Depois, desviou o olhar.
Um jovem ajudante de cozinha chamado Edric saiu disparado da cozinha e quase chocou comigo, agarrando uma pilha de tigelas de madeira contra o seu peito estreito. Ele tinha 12 anos de idade e uma expressão perpétua de alguém ligeiramente alarmado com a existência do mundo. Willa, sussurrou ele, demasiado alto, como os ajudantes de cozinha sempre são quando querem ser discretos. O Hall quer saber se a mesa dos senhores precisa de mais vinho. Ainda não, disse eu. Ele diz que o alto parece da nobreza e ele quer... Edric. Mantive a voz suave e tirei-lhe as tigelas antes que ele as deixasse cair. Volta para a cozinha e fica lá até eu te chamar. Diz o mesmo a Marin. Ele piscou os olhos para mim. Por quê? Eu não tinha uma resposta que fizesse sentido para um rapaz de 12 anos. Por isso, disse simplesmente, porque eu pedi, e virei-o pelos ombros em direção à porta da cozinha. Ele foi, resmungando, e eu voltei para o meu posto atrás do balcão, e foi nesse momento que o homem mais velho na entrada lateral se levantou. Fê-lo devagar, sem pressa, como se simplesmente quisesse esticar as pernas ou ir à latrina. O homem mais novo permaneceu sentado, mas eu vi a forma embrulhada em pano debaixo da mesa mover-se quando o homem mais velho se levantou. Um movimento de transferência, de prontidão. O meu coração batia muito alto nos meus ouvidos. Eu tinha 3 opções, e calculei-as da forma como o meu antigo senhor me ensinara a calcular as coisas. Não com sentimento, mas consequência. Eu podia não fazer nada, podia alertar o Hall, que entraria em pânico e pioraria tudo, ou podia fazer a única coisa que ninguém nesta sala esperaria de uma criada sem posição e sem laço alfa. Peguei num jarro cheio de vinho, o grande, de cerâmica, pesado o suficiente para fazer a diferença, e caminhei diretamente na direção do homem mais velho. Meu senhor, disse eu, interpondo-me no seu caminho com a confiança suave de quem tinha todo o direito de estar exatamente onde estava. O copo do seu companheiro ficou vazio. Permita-me. Ele parou e olhou para mim com aqueles olhos planos e pacientes, e eu vi o cálculo a acontecer por trás deles, a breve avaliação para decidir se eu era um obstáculo ou uma irrelevância. Sorri-lhe com todo o calor profissional de uma mulher que fora invisível durante anos e aprendera a usar isso como uma arma. O vinho é o melhor da taberna, acrescentei, já passando por ele em direção à mesa do homem mais novo, colocando-me entre o homem mais velho e a alcova. Trazido das reservas privadas do Hall. Ele reserva-o para convidados de distinção. O homem mais novo olhou para mim com olhos assustados e avermelhados, e eu pousei o jarro à sua frente e inclinei-me ligeiramente para a frente, baixando a voz para pouco mais que um murmúrio. O que quer que lhe tenham pago, disse eu, não é suficiente para o que vem a seguir. Os homens daquela mesa já foram avisados. O seu amigo está em frente a 3 soldados que o observam há 4 minutos. Ele ficou muito quieto. Há uma porta traseira através da cozinha. Continuei, endireitando-me e levantando o copo vazio da sua mesa com o ar de quem executa uma tarefa perfeitamente rotineira. Dá para o beco atrás da loja do fabricante de velas. Está destrancada. Virei-me e caminhei de volta para o balcão sem olhar para nenhum deles novamente. Por um longo momento, nada aconteceu. Depois, ouvi o arrastar de um banco a ser empurrado para trás. E depois outro, e o som baixo e controlado da porta lateral a ser aberta e fechada com a pressa cuidadosa de homens que decidiram que, o que quer que lhes tivessem pago, na verdade não era suficiente. Fiquei atrás do balcão com o copo vazio na mão e o pulso a martelar na minha garganta, e esperei. Do outro lado da sala, na alcova junto ao fogo, vi Cord inclinar-se lentamente em direção ao rei e dizer algo muito baixo. Vi o guarda de cabelo acobreado expirar, uma respiração longa e controlada, do tipo que se segue a uma tensão prolongada que é libertada de uma só vez, e vi o rei Adrien pousar o seu copo, recostar-se na cadeira e olhar para mim. Desta vez, ele não desviou o olhar rapidamente. A pergunta nos seus olhos tinha se resolvido em algo mais claro e consideravelmente mais inquietante. Ele já não estava a olhar para uma criada, mas sim para alguém com quem tencionava falar. Ele enviou Cord para me chamar. Eu sabia que isso ia acontecer.
Sabia-o desde o momento em que os seus olhos pousaram em mim com aquela qualidade particular de atenção focada, do tipo que não se liberta até ter o que quer. Mesmo assim, quando o Beta com a cicatriz apareceu na ponta do balcão e disse, em voz baixa e sem preâmbulos, "O rei falará consigo", o meu estômago afundou-se de uma forma que nenhuma preparação poderia ter evitado. Hall estava a 1 metro de distância, a fingir polir um copo que já tinha polido 2 vezes. Eu podia sentir a sua consciência da conversa como o calor de uma porta de forno aberta. "Claro", disse eu, e desatei o meu avental com mãos que forcei a moverem-se lentamente. Cord levou-me à alcova sem falar. Ele era o tipo de homem que comunicava principalmente através da postura, e a sua postura dizia claramente e sem hostilidade que não tinha a certeza do que pensar de mim, mas que estava a reservar o seu julgamento com disciplina profissional. Apreciei isso mais do que podia dizer. O guarda de cabelo acobreado, que mais tarde viria a saber chamar-se Bastion, o mais jovem da guarda pessoal do rei, com 24 anos de idade, e ainda um pouco demasiado sério para o trabalho a que fora chamado, moveu-se para a borda exterior da alcova à medida que me aproximava, dando-me espaço enquanto, simultaneamente, garantia que não havia nenhuma direção para onde eu pudesse sair sem passar por ele. Sutil, bem treinado. O quarto guarda, um homem silencioso de pele castanha escura e olhos escuros e atentos que não tinha falado uma única vez durante toda a noite, permaneceu precisamente onde estivera a noite toda, o que me disse que era nele que eles realmente confiavam em momentos de incerteza. O seu nome, viria a descobrir, era Han. Ele olhou para mim com uma expressão de calma curiosidade profissional, que me lembrou estranhamente de um erudito a avaliar um texto desconhecido. E depois havia o rei Adrian de Valdemar. De perto, era um pouco diferente do perfil nas moedas. As moedas mostravam uma severidade limpa e formal. Maxillar forte, nariz reto, a expressão composta de autoridade gravada em metal estampado. Pessoalmente, havia linhas à volta dos seus olhos que as moedas não mostravam, e um cansaço na postura dos seus ombros que ele carregava com a facilidade praticada de um homem que há muito deixara de esperar que alguém o notasse. Ele teria talvez 32, 33 anos. Não velho, mas não jovem da forma como Bastion era jovem, sem marcas, ainda em formação. Adrian tinha sido formado por algo, e o que quer que fosse, deixara as suas marcas na quietude particular de um homem que aprendera a não mostrar o que o movia. Ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Sentei-me. Por um momento, nenhum de nós falou. O fogo crepitava na grande lareira. Da cozinha vinha o som distante e abafado de Marin, a cozinheira, a discutir consigo mesma sobre algo, como fazia frequentemente. O salão tinha se esvaziado consideravelmente no último quarto de hora. Os homens da aldeia a irem para casa para suas famílias, os mercadores a acomodarem-se nos seus copos para a longa noite. Não era uma pergunta. Sim, meu senhor. Como soube? Ponderei o quanto dizer e decidi que a honestidade, neste ponto, era consideravelmente menos perigosa do que a evasão. Os homens na mesa lateral chegaram antes do seu grupo. Não estavam a comer. Tinha um hematoma consistente com um desentendimento recente, e o outro observava a entrada com a paciência de alguém que aguarda um momento predeterminado em vez de um convidado esperado. Fiz uma pausa. E havia algo debaixo da mesa deles, envolto em pano, comprido e estreito. Um breve silêncio. Você tem treino, disse ele. Não acusatório, observacional. Tenho experiência, disse eu cuidadosamente. De um tipo diferente. Cord, de pé na borda da alcova, mudou o seu peso quase imperceptivelmente. A expressão de Hen não mudou, mas tive a sensação de que a sua atenção se aguçava. Diga-me o seu nome, o rei disse. Willa, meu senhor. Eu sirvo aqui. Há quanto tempo? 3 anos e alguns meses. Ele estudou-me com aqueles olhos dourados âmbar. E eu forcei-me a suster o olhar, porque desviar o olhar teria parecido uma retirada, e eu já me tinha retirado o suficiente na minha vida para saber o custo particular de o fazer quando não era necessário. Antes desta taberna, disse ele, onde estava? E aí estava ela, a pergunta que eu andara a contornar durante 3 anos,
desviando com pequenas verdades e grandes omissões. Eu tinha deixado a casa de Lord Fenwick de Easter em circunstâncias que Lord Fenwick descreveria de uma forma, e eu descreveria de forma bastante diferente, e a distância entre essas duas descrições era a razão pela qual eu viera para Ashcraft e pedira trabalho a Hall, e passara 3 anos a ser cuidadosa e deliberadamente insignificante. E eu estava ao serviço de uma casa nas terras orientais. Disse eu. Deixei essa posição voluntariamente, no sentido em que escolhi sair, em vez de permanecer numa situação que se tornara insustentável. Sim, algo passou pelo seu rosto, demasiado breve e controlado para eu conseguir identificar. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou no pergaminho da conta, que ele tinha dobrado e colocado ao lado do seu copo. Ele olhou para minha caligrafia por um momento. Você escreveu acordo falhou, disse ele. Não perigo ou ameaça. Acordo falhou. Ele pousou o pergaminho. Essa é uma observação específica. Eu não disse nada. Implica que compreendeu a natureza do que estava a ver. Não simplesmente que homens pretendiam fazer mal, mas que um acordo tinha falhado. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, com os antebraços apoiados na mesa, e a sua voz baixou um registro, não para a intimidade, mas para o silêncio de um homem que falava com precisão. O que viu exatamente que lhe disse isso? Pensei nisso honestamente, porque ele merecia uma resposta honesta. O hematoma do homem mais novo era recente. Ele tinha sido agredido recentemente, no último dia ou 2. Isso sugeria um conflito dentro do grupo para o qual trabalhavam, um desacordo sobre o método ou o pagamento, ou ambos. Homens que estão alinhados não chegam com hematomas recentes. Homens que foram coagidos ou que estão a ser vigiados pelo seu próprio lado, sim. Juntei as mãos no meu colo. Ele tinha tanto medo do homem ao seu lado como de qualquer outra coisa. Isso disse-me que o acordo estava sob tensão interna. Quando um acordo corre mal, os homens enviados para o salvar raramente são os homens que o fizeram. São os homens com mais a perder se falhar. A alcova estava muito silenciosa. Bastian, à minha esquerda, olhava para mim com uma expressão de surpresa indisfarçada que ele estava claramente a tentar, e a falhar, em transformar em algo mais profissional. Ren tinha inclinado a cabeça talvez 1 grau, o que eu começava a suspeitar ser a sua versão de espanto aberto. Cord não disse nada, mas a sua avaliação sobre mim tinha-se visivelmente revisto. O rei Adrian recostou-se na cadeira. Os homens que mandou embora pela cozinha, disse ele. Dei-lhes a oportunidade de sair. Disse eu. Não posso obrigar ninguém. Você disse ao mais novo que estávamos a vigiar o companheiro dele. Eu disse-lhe algo que era quase verdade e que seria verdade dentro de momentos. Julguei que isso seria mais útil do que esperar. Você julgou, repetiu ele. E havia algo no seu tom que eu não conseguia ler. Não zombaria, não desaprovação, mas algo cuidadoso e ponderado. Estou ciente, disse eu em voz baixa, de que não era o meu lugar agir. Sou uma ômega sem posição e sem estatuto em qualquer assunto que diga respeito à sua corte ou à sua segurança. Meu senhor, agi com base no que vi, porque o vi, e porque a alternativa era não fazer nada. Encarei o seu olhar firmemente. Estou preparada para aceitar qualquer consequência que considere apropriada. O fogo estalou bruscamente. Lá fora, o vento de outono pressionava as janelas fechadas da taberna, fazendo-as chocalhar nas suas molduras. O rei Adrien olhou para mim por um longo tempo. Depois, disse algo que eu não esperava. Está contente aqui? A pergunta aterrou tão longe de qualquer território para o qual eu me tinha preparado que quase não a compreendi. Meu senhor, aqui. Ele gesticulou ligeiramente. A taberna, o salão, a vida de invisibilidade cuidadosa que eu construíra à minha volta como uma fortaleza sem portão. É aqui que pretende permanecer? Abri a boca, fechei-a. Em 3 anos, ninguém me tinha perguntado isso. Nem Hall, que valorizava a competência acima do sentimento. Nem Marin, que valorizava o silêncio. Nem as mulheres da aldeia que ocasionalmente me acenavam no poço e ocasionalmente não. Ninguém tinha olhado para a vida que eu estava a viver e perguntado se eu a pretendia ou se ela simplesmente se tinha acumulado à minha volta como a lama de inverno se acumula nas botas. Lentamente, sem decisão, até que um dia olhas para baixo e percebes que não te consegues mover.
Não tenho pensado muito em pretender, disse eu finalmente. Tenho pensado principalmente em continuar. Algo mudou na sua expressão. O cansaço ainda estava lá. Era claramente um residente permanente, mas por baixo dele, outra coisa emergiu brevemente. Reconhecimento, talvez, ou a dor particular de ouvir outra pessoa dizer em voz alta algo que pensaste em privado durante anos. Ele meteu a mão na dobra interior do seu manto de viagem e tirou um pequeno selo plano, a marca real de Valdemar, pressionada em cera escura numa tira de pergaminho. Ele colocou-o na mesa e deslizou-o na minha direção. Isto é um salvo-conduto, disse ele. Permitir-lhe-á viajar por qualquer posto de controlo no reino sem ser questionada e apresentar-se nos portões do castelo de Valdenor dentro de uma quinzena. Ele fez uma pausa. Se escolher vir. Eu olhei para o salvo-conduto. Vir para fazer o quê? Perguntei, e a minha voz estava mais firme do que eu tinha o direito de esperar. Para pensar, disse ele simplesmente, sobre pretender. Ele levantou-se então, e os seus homens moveram-se com ele. Cord, Bastion, Ren, a eficiência sincronizada de uma unidade que trabalhara junta, tempo suficiente para se mover como um só corpo. Ele deixou moedas na mesa, mais do que o pedido, consideravelmente mais, e puxou o seu manto de viagem à volta dos ombros. Na borda da alcova, ele parou sem se virar. Você notou o que 4 soldados treinados não notaram? Disse ele em voz baixa. Eu gostaria de saber por quê. E então ele saiu da taberna Coroa de Ferro para a escuridão fria do outono. E eu fiquei sentada sozinha na alcova com um salvo-conduto real nas mãos e a vela ainda a arder na mesa do canto, a pingar cera branca na madeira como algo a tentar arduamente escapar. Eu não dormi naquela noite. Deitei-me na minha enxerga estreita no pequeno quarto por cima da cozinha da taberna, um quarto mal largo o suficiente para a enxerga, uma arca de madeira e uma única janela que dava para o beco. E fiquei a olhar para o teto, e a ouvir o vento a abrir caminho por todas as frestas do telhado. O salvo-conduto real estava enfiado debaixo da minha almofada, não exatamente escondido, mas perto. Hall não me perguntou o que o rei queria. Ele era um homem com instinto de autopreservação suficiente para entender que algumas perguntas era melhor não serem feitas. Mas eu tinha visto os seus olhos a seguirem-me quando voltei ao balcão naquela noite, e tinha visto a brancura cuidadosa da sua expressão, que significava que ele estava a pensar muito sobre algo que escolhia não dizer. Merrin fora menos contida. Ela encurralou-me na cozinha enquanto eu lavava os últimos copos, as suas mãos largas a envolver uma caneca de cidra quente, as suas sobrancelhas grisalhas arranjadas numa expressão de preocupação focada. O alto, disse ela. Ele falou consigo. Falou, por um bom bocado. Por pouco tempo, disse eu. O que era tecnicamente verdade se medíssemos o tempo por copos lavados em vez de palavras trocadas. Merrin tinha 60 anos de idade e cozinhava nesta taberna há 30, e tinha o ar de uma mulher que sobrevivera a todas as evasivas que já encontrara. Ela não disse nada por um momento. Apenas me observou a secar um copo com a minúcia de alguém que precisava de algo para fazer com as mãos. Você vai, não vai? Disse ela. Não era uma pergunta. Pousei o copo. Não sei, disse eu, o que era honesto. Ela fez um som. Baixou, ponderado, e apertou ambas as mãos com mais força à volta da sua caneca. O pessoal do Lord Fenwick passou por aqui 8 meses depois de você chegar, disse ela, e as minhas mãos pararam contra o copo. Sabia disso? Virei-me para olhar para ela. 2 homens, disse ela, a perguntar por uma jovem, cabelo escuro, modos discretos, que se dizia ter deixado a casa do Lorde sem permissão. Ela deu um gole lento na sua cidra. O Hall disse-lhes que não tínhamos ninguém com essa descrição. Depois, cobrou-lhes a mais pela cerveja e mandou-os embora. Eu olhei para ela. Ele nunca me contou, disse eu. Você não precisava da preocupação. Ela pousou a caneca e olhou para mim com olhos que eram aguçados e gentis na mesma medida. Nós não somos cegos, Willa. Simplesmente escolhemos não ver o que não era da nossa conta. Ela deu uma palmadinha na minha mão, uma vez, brevemente. O que quer que o rei lhe tenha oferecido, não é nada a ser vista por um homem como aquele. Eu pensei naquelas palavras durante toda a noite sem dormir,
virando-as e revirando-as como se vira uma pedra para ver o que vive por baixo. Não é nada a ser vista. Quando a luz cinzenta do início da manhã começou a entrar pela minha pequena janela, eu tinha tomado a minha decisão. Não tinha a certeza de que era a correta, mas eu tinha estado a tomar decisões seguras durante 3 anos, e elas tinham me mantido viva e pequena e imóvel. E eu começava a entender que sobreviver e viver nem sempre eram a mesma coisa. Arrumei o pouco que tinha, uma muda de roupa, a minha bolsa de couro gasta, as poucas moedas que tinha guardado, e desci antes de Hall se ter levantado para encontrar Marin já na lareira, a aquecer pão. Ela entregou-me um embrulho de pano sem uma palavra. Comida de viagem. Ela já a tinha preparado. Abracei-a, o que nos surpreendeu a ambas. A estrada para o castelo de Valdemort levou 9 dias a pé, e eu caminhei a maior parte do tempo. No terceiro dia, uma carroça de um mercador que ia para norte ofereceu-me uma boleia até a cidade de Gravale, e eu aceitei, sentada na parte de trás entre sacos de grão seco, enquanto o mercador, um homem alegre e de rosto redondo chamado Aldis, que falava das suas 3 filhas com o entusiasmo ilimitado de um homem que genuinamente gostava da sua vida, narrava a paisagem que passava, sem exigir muita resposta da minha parte. Deu-me tempo para pensar. Lord Fenwick de Eastmere. Eu não dizia aquele nome em voz alta há 3 anos, mas nos 9 dias de viagem, ele surgiu repetidamente, da mesma forma que velhas farpas vêm à superfície quando a pele finalmente começa a cicatrizar à volta delas. Eu tinha ido para sua casa aos 22 anos, recém-chegada de uma aldeia mais pequena a sul, com o tipo de competência discreta que me tornava útil, e o tipo de posição invisível que me tornava fácil de ignorar. Lord Fenwick estava envolvido exatamente no tipo de comércio de informações de que a situação do rei na taberna me tinha lembrado. Alianças feitas e desfeitas, acordos conduzidos em salas dos fundos, mensagens que passavam pelas mãos dos criados porque se assumia que os criados não as entendiam. E eu entendi-as. E quando entendi algo que Lord Fenwick não queria que fosse entendido, foi-me dada uma escolha: permanecer em silêncio e continuar ao serviço, ou partir e descobrir o que acontecia aos criados que sabiam demais e falavam. Ou tinha partido silenciosamente durante a noite com uma vantagem suficiente para que os homens enviados atrás de mim encontrassem apenas uma enxerga vazia e uma lareira fria. Lord Fenwick era um Lord Beta de menor importância nas terras orientais. Ele não era importante o suficiente para me perseguir pelo reino indefinidamente, e eventualmente a busca parou. Mas eu chegara a Ashcraft com a vigilância particular de alguém que aprendera que a segurança era algo que se construía diariamente, não um estado a que se chegava. Eu tinha construído cuidadosamente, e agora estava a desmantelá-la voluntariamente e a caminhar em direção à sede do alfa mais poderoso de Valdemort, com um salvo-conduto enfiado na minha bolsa e sem uma compreensão clara do que estava a enfrentar. A minha parte sensata estava horrorizada. A outra parte, a parte que tinha escrito 3 linhas num pergaminho de conta e segurado um jarro de vinho de cerâmica entre um homem perigoso e um rei, era algo completamente diferente. O castelo de Valdemort erguia-se do Planalto Norte como uma declaração. Vi o primeiro do topo da última colina na estrada, no final da tarde do 9º dia, e parei de andar por 1 minuto inteiro só para o absorver. Era vasto da forma como as coisas construídas para durar séculos são vastas. Não ostensivo, não ornamental, mas possuidor de um peso e permanência que fazia tudo à sua volta parecer temporário em comparação. Muralhas de pedra escura, 4 torres, estandartes em carmesim profundo e preto açoitados pelo vento do norte. Uma cidade crescera à volta das suas muralhas exteriores ao longo de gerações, densa e em camadas, fumo a subir de uma centena de lareiras. O posto de controlo na estrada principal era guardado por 2 guardas reais com as cores do rei. Apresentei o meu salvo-conduto. O mais velho dos 2 guardas olhou para ele, olhou para mim, reparando na bolsa gasta, no pó de 9 dias de viagem no meu manto, na aparência geral de alguém que não esperava fazer esta viagem, e depois olhou novamente para o salvo-conduto. Você deve ser levada ao intendente do castelo, disse ele, e o seu tom mudara de uma forma que eu reconheci.
Não deferência exatamente, mas recalibração. Espere aqui. Eu esperei. Um jovem pajem, talvez com 15 anos, com uma expressão ligeiramente sobrecarregada de alguém recém-designado para um posto importante, veio buscar-me dentro de um quarto de hora e levou-me através da cidade exterior, pelo portão secundário do castelo, e para dentro da grande fortaleza. O interior do castelo de Valdenor não era o que eu esperava, embora não pudesse ter dito precisamente o que esperava. Era mais silencioso do que eu imaginara, funcional em vez de cerimonial. Os corredores cheios do movimento eficiente de pessoas que tinham tarefas e as estavam a completar. Intendentes e escribas moviam-se com pergaminhos debaixo dos braços. Guardas trocavam de turno nos cruzamentos dos corredores com a precisão calma de um sistema que funcionava a tempo suficiente para se tornar uma segunda natureza. A intendente do castelo era uma mulher alta e angulosa chamada Sara, talvez com 55 anos, com cabelo escuro, com mechas prateadas, presos severamente para trás, e olhos da cor de ardósia de inverno. Ela recebeu-me num pequeno escritório ao lado do corredor principal. Olhou-me de cima a baixo, com a eficiência abrangente de alguém que avaliava pessoas para viver, e disse: "Você é a mulher da coroa de ferro." "Sou", disse eu. Sua Majestade deixou instruções relativamente à sua chegada. Ela abriu um livro de registros na sua secretária. Fez uma anotação com precisão nítida. Ser-lhe-á dado um quarto na ala leste, acesso à biblioteca do castelo e uma refeição diária no salão dos criados. Você não é uma prisioneira nem uma convidada. O seu estatuto é... Ela fez uma pausa, e pela primeira vez, algo menos do que certo atravessou o seu rosto. Indeterminado, indeterminado, repeti. Sua Majestade falará consigo quando as suas obrigações atuais o permitirem. Ela levantou o olhar do livro de registros. Ele está presentemente ocupado com o Conselho dos Lordes. Há uma questão de uma negociação falhada nas terras orientais que tem exigido atenção significativa na última quinzena. Fiquei muito quieta. As terras orientais, o território de Lord Fenwick. Há quanto tempo o Conselho está reunido? Perguntei, mantendo a minha voz cuidadosamente nivelada. Sarah estudou-me por um momento, desde 2 dias após o seu regresso de uma viagem pelas aldeias do sul. Ela fechou o livro de registros. Há algo que queira dizer-me sobre as terras orientais? Olhei para a janela, céu cinzento do norte, o pátio interior do castelo embaixo, um guarda a atravessar as pedras com um manto puxado contra o vento. 3 anos de silêncio cuidadoso, 9 dias de caminhada deliberada em direção a algo que eu não conseguia nomear completamente. As terras orientais, Lord Fenwick. Uma negociação falhada. Um rei que viera a uma taberna banal na aldeia mais próxima da estrada oriental, por razões que nada tinham a ver com a qualidade do guisado. Tudo o que eu pensava ter deixado para trás tinha chegado aqui antes de mim. Sim, disse eu lentamente. Acho que pode haver. Sara pousou a sua pena e juntou as mãos na secretária com a compostura de uma mulher que aprendera há muito tempo que a informação mais importante chegava sempre da forma mais inconveniente. Então sente-se, disse ela, e conte-me desde o início. Sara ouviu da forma como as pessoas experientes ouvem, sem interromper, sem os pequenos sons de encorajamento que as pessoas menos seguras usam para preencher o silêncio, sem escrever nada até eu ter terminado. Ela simplesmente ficou sentada com as mãos juntas e os seus olhos de ardósia de inverno no meu rosto. E quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento antes de pegar na sua pena. Eu tinha lhe contado tudo. Lord Fenwick, o comércio de informações, as mensagens que passavam pelas mãos dos criados, a natureza específica do que eu tinha ouvido nas minhas últimas semanas na sua casa, uma negociação conduzida através de intermediários, uma promessa de favor político estendida a um lorde estrangeiro, em troca de algo que eu entendera na altura ser perigoso e entendia agora, sentada no escritório da intendente do castelo de Valdenor, ser consideravelmente mais. Fenwick estava a intermediar influência em nome de alguém acima da sua posição, alguém que queria acesso ao conselho do rei sem a visibilidade de uma abordagem direta. Quando terminei, Sarah escreveu 3 linhas, selou-as com a sua própria marca e entregou a nota selada ao pajem que estivera de pé, silenciosamente junto à porta. "Para o Capitão Wren", disse ela, imediatamente.
O pajem desapareceu antes que o eco das suas palavras se tivesse dissipado. Ela olhou de volta para mim. Você compreende o que acabou de descrever? Uma conspiração contra o conselho, disse eu. Sim, e você carregou isto durante 3 anos. E eu carreguei-o para fora de Eastir, e enterrei-o em Ashcraftoft porque não tinha estatuto para o levar a lado nenhum, e nenhuma certeza de que levá-lo não me tornaria simplesmente um problema mais conveniente para resolver discretamente. Encarei o seu olhar. Eu tinha visto como Lord Fenwick resolvia problemas inconvenientes. Sarah acenou uma vez, não com simpatia exatamente, mas com o reconhecimento particular de uma mulher que entendia precisamente o que eu queria dizer e não precisava de elaboração. Você tem estatuto agora, disse ela. O salvo-conduto do rei dá-lhe isso, quaisquer que sejam as suas razões para o emitir. Ela levantou-se, alisando seu manto com o movimento decisivo de alguém que fecha um capítulo e começa o seguinte. Vou mandar que a levem ao seu quarto. Coma. Descanse. Você caminhou 9 dias e está a carregar algo que tem sido pesado por consideravelmente mais tempo do que isso. O amanhã exigirá a sua total clareza. Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão, e ainda assim o sono, quando veio naquela noite no quarto limpo e simples na ala leste, uma cama a sério, uma janela a sério, um fogo que alguém tinha preparado e acendido sem ser pedido, pareceu menos um descanso e mais a quietude particular que vem logo antes de algo se quebrar. Fui levada perante o rei 3 dias depois, não num grande salão, não na sala do trono, que eu tinha vislumbrado através de uma porta aberta durante a minha segunda manhã no castelo, e que era em todos os aspectos tão imponente como tal sala deveria ser. Em vez disso, uma assistente da intendente, uma jovem tranquila chamada Bess, que se encarregara de ser intermitentemente gentil comigo durante aqueles 3 dias, levou-me a uma câmara do conselho no andar superior da Torre Leste. Uma sala de trabalho, não cerimonial. Mesa comprida, mapas presos nos cantos com discos de ferro, velas em cada extremidade e uma pálida luz de outono a entrar por 2 janelas estreitas que davam para as colinas do norte. Cord estava lá, de pé perto da porta, com a mesma quietude profissional que eu me lembrava da taberna. Wren estava lá, sentado ao lado da mesa com um pergaminho aberto à sua frente, e ele levantou o olhar quando entrei com a mesma atenção calma e avaliadora de antes, embora algo nela tivesse mudado. Uma nova camada de consideração, como se ele tivesse estado a pensar em mim nos dias intermédios e tivesse revisto a sua avaliação inicial para cima. Bastian também estava lá, de pé perto da janela. Ele encontrou o meu olhar quando entrei e deu um pequeno aceno rápido que conseguiu comunicar tanto reconhecimento profissional como alívio pessoal. A expressão de um jovem que aparentemente decidira que eu estava do lado certo das coisas e estava contente por ter o assunto resolvido. Adrian estava lá, de pé na extremidade da mesa com as costas para a porta, a olhar para um mapa. Ele virou-se quando entrei, e por um momento simplesmente olhamos um para o outro ao longo da câmara. Ele parecia cansado, mais cansado do que na taberna. O cansaço mais visível no ambiente desprotegido de uma sala de trabalho, em vez de um salão público. Mas os seus olhos eram os mesmos, dourados âmbar, diretos, carregando aquela qualidade de atenção que nos fazia sentir simultaneamente vistos e avaliados. Willa, disse ele, apenas o meu nome, como se tivéssemos falado muitas vezes antes. Meu senhor, disse eu. Ela gesticulou para a cadeira em frente de onde ele estava na mesa. Sentei-me. Ele não. Ele moveu-se para o lado da mesa, mais perto do mapa, e ficou de braços cruzados a estudar-me por um momento antes de falar. A Sarah transmitiu o que lhe disse. Ele disse, o Capitão Wren tem estado a investigar as atividades do Lord Fenwick na última quinzena, desde que a negociação falhada na alcova colocou certos lords orientais sob escrutínio. O que você descreveu confirmou várias peças de informação que tínhamos, mas não conseguíamos ligar. Ele fez uma pausa. O homem acima de Fenwick, aquele para quem ele estava a intermediar, foi identificado. É um lorde das terras da fronteira norte que tem tentado colocar uma voz no conselho há 2 anos, através de métodos que não podiam ser rastreados até ele. Lord Casson, disse eu.
Porque o nome estava em tudo o que eu ouvia em Eastmere, sempre dito em voz baixa e sempre seguido de silêncio. E eu tinha-o guardado por tanto tempo que saiu de mim como algo exalado em vez de falado. Ren fez um pequeno som do outro lado da mesa. Ele escreveu algo. Adrian olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia ler inteiramente. Você sabia o nome. Eu sabia tudo, disse eu. Simplesmente não tinha onde o levar. A sala ficou em silêncio por um momento. Fora da janela, um corvo grasnou 2 vezes de algum lugar nas ameias, e o vento do norte pressionou as paredes de pedra com a insistência paciente de uma estação que pretendia ficar. Lord Casson será levado perante o conselho. Adrian disse. Fenwick também. O que você forneceu, combinado com o que a investigação de Ren descobriu, é suficiente. Ele olhou para mim firmemente. Será necessário que preste testemunho formalmente perante o conselho. Eu esperava isto. Tinha estado à espera desde que me sentei em frente à Sarah há 3 dias. Eu compreendo. Não será confortável, disse ele. E a palavra confortável na sua voz era cuidadosa e precisa. Não a suavizar, não a avisar, mas honesta. Fenwick irá contestá-lo. Casson tem aliados no conselho que tentarão desacreditar o seu relato. Você é uma ômega sem posição formal e sem laço, e eles usarão isso. Eu sei, disse eu. E você fala-o na mesma. Não era bem uma pergunta, mas eu respondi como se fosse. Passei 3 anos a ser invisível porque não tinha outra opção. Vim para aqui porque me ofereceu uma. Sustentei o seu olhar. Sim, eu falo-ei. Algo moveu-se na sua expressão. Aquela mesma coisa breve e controlada que eu vira na taberna. A coisa que eu não conseguira nomear. Podia nomeá-la agora, na luz mais clara da câmara da Torre Leste. Não era admiração exatamente, embora contivesse um pouco disso. Estava mais perto do reconhecimento. O alívio particular de alguém que procurava algo específico há muito tempo e finalmente o encontrou num lugar inesperado. O testemunho perante o conselho ocorreu 1 semana depois, no grande salão. Não vou fingir que foi fácil. Os aliados de Lord Casson foram precisamente tão implacáveis como Adrian tinha avisado. 3 lords de considerável posição que questionaram a minha memória, o meu caráter, o meu estatuto, os meus motivos e a fiabilidade da palavra de uma ômega contra a de um Lord Beta com 30 anos de serviço à coroa. Eles eram habilidosos nisso, o tipo de habilidade que vem com a prática. Mas eu passara 4 anos a ouvir homens como eles falar, e passara 3 anos a manter tudo o que sabia organizado e intacto dentro de mim, como uma biblioteca que ninguém tinha permissão para visitar. Responde a todas as perguntas com a mesma firmeza que usara para carregar uma bandeja por um salão lotado enquanto calculava ameaças. Com calma, precisão, sem vacilar. Cord ficou à porta da câmara durante o testemunho. Ren sentou-se à mesa das provas. Bastian, sube mais tarde. Passara a noite anterior ao testemunho a garantir discretamente que 3 das testemunhas que tinham sido pressionadas a reconsiderar os seus relatos recebessem informações adicionais sobre as proteções disponíveis para aqueles que testemunhavam honestamente. Ele era mais capaz do que a sua fé sincera sugeria. Quando terminou, Lord Casson foi removido do conselho, aguardando um tribunal formal. Lord Fenwick apresentou uma confissão por escrito antes que o tribunal pudesse ser organizado. O ato, disse-me Sarah mais tarde com a precisão seca de alguém que vira muitos atos semelhantes, de um homem que entendia quando a hora do acerto de contas chegara. 3 semanas após o testemunho, numa manhã em que a primeira geada chegara durante a noite e deixara o pátio do castelo a brilhar sob um sol baixo e branco, Adrian encontrou-me na biblioteca. Eu tinha passado as minhas manhãs lá. Era uma sala vasta no 2º andar da fortaleza principal, cheia do cheiro particular de pergaminho velho e pó e do óleo de madeira usado para preservar as estantes, e tornara-se o primeiro lugar em muito tempo que parecia genuinamente um sítio onde eu podia pensar. Ele sentou-se em frente a mim na mesa de leitura sem cerimônia e olhou para o volume aberto à minha frente por um momento. Uma história dos territórios do norte, por acaso. Eu estava a lê-lo em parte por interesse e em parte porque entender o terreno por baixo de um conflito sempre me pareceu o começo necessário para entender o próprio conflito. O conselho votou para formalizar o seu estatuto,
disse ele. Como testemunha reconhecida e contribuinte para um assunto de segurança da coroa, tem direito a uma designação de posição e a um cargo formal no castelo, se assim o desejar. Ele fez uma pausa. A Sarah sugeriu um papel de conselheira no gabinete da intendente. Ela não faz tais sugestões de ânimo leve. Eu sei, disse eu. Ela disse-me. Ele ficou em silêncio por um momento. É isso que quer? Fechei o livro cuidadosamente e olhei para ele do outro lado da mesa. Nas semanas desde o testemunho, algo mudara entre nós lentamente, da forma como as estações mudam, através de pequenos momentos acumulados, em vez de um único evento. Ele procurara as minhas observações 2 vezes em reuniões de preparação do conselho, fazendo perguntas e ouvindo as respostas com a atenção focada de alguém que genuinamente queria entender, em vez de concordarem com ele. Eu tinha-o visto com o seu pessoal sênior, em momentos desprotegidos, firme e direto com Cord, paciente com a ocasional ânsia de Bastion, silenciosamente dependente da firmeza de Ren. E eu entendera, ao observá-lo, que o cansaço que vira pela primeira vez não era fraqueza, mas o peso particular de um homem que fora responsável por demasiado tempo, sem o tipo particular de honestidade que só vem de alguém sem interesse em dizer-lhe o que deseja ouvir. Eu acho, disse eu cuidadosamente, que o que quero é deixar de ser invisível. Não me refiro a posição ou cargo. Exatamente. Encontrei os seus olhos. Quero dizer que passei 3 anos a tornar-me o mais pequena possível, e gostaria de parar. Ele olhou para mim por um longo momento. Então pare, disse ele em voz baixa. Não foi uma grande declaração. Não foi o gesto arrebatador de romance de que as canções são feitas. Foram simplesmente 2 palavras de um homem que passara os seus próprios longos anos a carregar um peso sozinho, ditas a uma mulher que passara os seus a fazer o mesmo, numa biblioteca cheia de livros velhos, numa manhã de geada, enquanto o resto do castelo continuava com o seu trabalho à volta deles. Mas algo se acomodou no meu peito quando ele o disse. Algo que estivera tenso durante anos, soltou-se silenciosamente como uma porta finalmente autorizada a abrir. Os meses que se seguiram não foram simples. O tribunal de Lord Cassan foi longo e contestado. A reestruturação dos assentos do Conselho Oriental exigiu um trabalho cuidadoso. O papel de conselheira de Sarah provou ser exatamente tão exigente e exatamente tão interessante como ela tinha insinuado. E havia dias que terminavam com os meus olhos a arder de ler pergaminhos. E a minha mente tão cheia de logística e linguagem que eu adormecia antes de a vela se consumir. Bastion tornou-se, a maneira dos jovens que decidem ter encontrado alguém digno de lealdade, algo muito parecido com um irmão mais novo, aparecendo em momentos inconvenientes com perguntas, pairando protetoramente durante as sessões do conselho, com as intenções transparentes de alguém que ainda não sabia quão transparente era. Ren e eu desenvolvemos um entendimento mais silencioso, construído em manhãs partilhadas na sala de registros e no respeito mútuo particular de 2 pessoas que preferiam a observação ao desempenho. Cord permaneceu Cord, reservado, profissional, gradualmente menos resguardado comigo, da maneira específica de um homem que reviu a sua opinião e está confortável com a revisão. Eu aprendi o castelo, aprendi os seus ritmos e as suas hierarquias e a sua velha história em camadas, da mesma forma que outrora aprendera cada rangido nas tábuas do chão da coroa de ferro. E aprendi Adrian lentamente, da forma como se aprende algo que tem muitas salas e nem todas estão imediatamente abertas. Aprendi que ele acordava antes do amanhecer e caminhava pelas ameias sozinho na escuridão da madrugada, não por vigilância, mas pela necessidade de silêncio antes que o dia exigisse que ele estivesse disponível para todos. Aprendi que ele carregava a perda das alianças mal geridas do seu pai como uma dívida que pretendia pagar através da qualidade da sua própria governação. Aprendi que o cansaço que vira pela primeira vez nele era real, mas não permanente, que se dissipava em pedaços em salas onde ele não tinha de representar uma certeza que não sentia. Na primavera, numa noite em que o pátio estava cheio do cheiro de novos rebentos, e a última geada finalmente se retirara das pedras do norte, ele pediu-me para caminhar com ele nas ameias. Caminhamos por um longo tempo sem falar,
da forma como as pessoas caminham quando o silêncio entre elas se tornou confortável o suficiente para ser partilhado em vez de preenchido. O reino estendia-se abaixo de nós na luz do entardecer. A cidade, as estradas, as colinas distantes a ficarem suaves e verdes com a estação. Tenho estado a pensar, disse ele, no que lhe perguntei na taberna, se estava contente. Lembro-me, disse eu. Perguntei mal. Ele disse. O que eu queria dizer era... Ele parou. Começou de novo com o cuidado de um homem a escolher palavras que pretende manter. Eu procurava há algum tempo alguém que me dissesse coisas verdadeiras, não o que eu desejava ouvir, não o que era politicamente conveniente. Ele olhou para as ameias. Não esperava encontrá-lo escrito num pergaminho de conta numa taberna em Ashcraft. Olhei para o seu perfil, as linhas à volta dos seus olhos, o maxilar que as moedas tinham representado em metal frio, mas que na vida era consideravelmente mais humano, a qualidade particular da sua quietude. Podia ter enviado qualquer pessoa para investigar, disse eu. Não tinha de oferecer o salvo-conduto pessoalmente. Não, ele concordou. Não tinha de o fazer. A luz do entardecer estava a ficar âmbar e baixa, como acontece na primavera, quando os dias estão a ficar mais longos e o ar ainda carrega a memória fresca do inverno. Abaixo de nós, no pátio, um grupo de jovens pajens do castelo estava a ser treinado nas suas formações noturnas por um guarda paciente que tinha a expressão ligeiramente resignada de alguém a quem fora atribuída esta tarefa por muitos anos. Gostaria que ficasse, disse Adrian, não como conselheira no gabinete de Sarah, embora isso também, se o desejar. Quero dizer, ele virou-se para me olhar diretamente, e a frontalidade disso era muito parecida com ele. Sem desempenho, sem cerimônia, apenas o peso honesto de algo dito claramente. Gostaria que ficasse como alguém que importa por direito próprio, não por causa do que sabe ou do que viu ou do que testemunhou. Uma pausa, por causa de quem é, quando não está a tentar ser invisível. Fiquei de pé com o vento da primavera no meu cabelo e o reino estendido abaixo de mim e um homem ao meu lado que pedia com cada palavra desajeitada e honesta, não por uma serva, ou uma informadora, ou uma conveniência, mas por uma companheira. Pensei na taberna Coroa de Ferro, na vela a arder há demasiado tempo, no pergaminho da conta na minha mão, na pena, nas 3 linhas que escrevi porque vi algo e não conseguia desver, e não fazer nada deixara de parecer uma opção. Pensei em Marin, a enfiar comida de viagem nas minhas mãos sem ser pedida, em 9 dias numa estrada poeirenta. Sarah a dizer, sente-se e conte-me desde o início, com a graça prática de alguém que entendia que o início era exatamente onde a verdade tinha de começar. Pensei em 3 anos a ser pequena, e na decisão tomada numa noite sem dormir, com um salvo-conduto real debaixo da minha almofada, de que ser pequena já não era algo que eu estivesse disposta a ser. Sim, disse eu ficarei. Caçamo-nos no outono, quando as colinas à volta de Valdemar tinham ficado vermelhas e douradas e o pátio estava coberto de folhas caídas que os pajens varriam todas as manhãs e o vento substituía todas as tardes. Não foi uma grande cerimônia à maneira dos casamentos reais em canções antigas, embora tenha sido formal e testemunhada, e todas as tradições do reino foram devidamente observadas. O que a tornou o que era foi mais pequeno do que a cerimônia. A forma como ele segurou a minha mão durante os votos com uma firmeza que dizia que ele tinha decidido e não estava incerto, e a forma como eu segurei a dele de volta com a mesma. Cord ficou à porta do grande salão com a compostura de costas direitas de um homem que se adaptara a muitas coisas na sua carreira e aparentemente decidira que este estava entre os desenvolvimentos mais razoáveis. Bastian chorou com o entusiasmo transparente de alguém que estivera emocionalmente investido no resultado durante meses e estava aliviado por ter estado correto. Ren, quando encontrei o seu olhar do outro lado do salão, deu-me o pequeno aceno que eu passara a entender ser a sua versão de profunda aprovação. Sarah, sentada na primeira fila com o seu cabelo com mechas prateadas preso tão severamente como sempre, assistiu à cerimônia com uma expressão que não era bem um sorriso, mas era a coisa precisa que vive logo ao lado de um. O que sei agora que não sabia então é isto. As 3 linhas que escrevi naquele pergaminho de conta,
não foram um ato de coragem. Ou melhor, não foram apenas isso. Foram um ato de alguém que passara tanto tempo a ser invisível, que se esquecera que a invisibilidade era uma escolha, não uma condição. Tinha escolhido em Easter porque me mantinha segura. E manteve. E depois manteve-me outra coisa. Não segura exatamente, mas suspensa. Uma pessoa à espera que a sua própria vida começasse. O pergaminho foi o momento em que parei de esperar. Castelo de Valdemar tornou-se a minha casa da forma como as casas verdadeiras são construídas. Não encontradas, mas construídas lentamente a partir de manhãs partilhadas e conversas honestas e do conhecimento pequeno acumulado, da maneira particular de outra pessoa ser no mundo. Adrian nunca deixou de ser o homem que caminhava pelas ameias sozinho antes do amanhecer, mas ele já não estava sempre sozinho quando o fazia. Eu nunca deixei de notar as coisas que os outros ignoravam, mas já não era obrigada a notá-las em silêncio e segredo e medo. Cord reformou-se do serviço ativo de guarda 2 anos depois, e foi-lhe dado um posto na administração do castelo que se adequava precisamente aos seus dons particulares. Bastian foi promovido, mereceu-o inteiramente por mérito próprio, e permaneceu exatamente tão sincero como sempre fora, o que eu passara a entender não ser uma falha, mas uma forma de integridade. Wren tornou-se chefe da inteligência do castelo, um papel que ele desempenhou tão naturalmente que todos concordaram, em retrospectiva, que ele sempre o estivera a fazer, independentemente do título. Sarah permaneceu exatamente como era, o que era em todos os aspectos exatamente correto. E eu também permaneci, não invisível, não pequena, não suspensa na arquitetura cuidadosa de uma vida construída inteiramente em torno de não ser encontrada. Permaneci como alguém que escrevera 3 linhas num pedaço de pergaminho numa taberna fria de outono e fora, finalmente, inteiramente vista. A vela que estivera a arder há demasiado tempo na coroa de ferro acabou por se extinguir. Mas nessa altura eu já tinha encontrado algo que não precisava de uma chama para se manter aceso, e ardia de forma constante, calorosa e sem fim.